Teremos agora a homilia do Papa Francisco. Depois da leitura do Evangelho de Mateus. Vamos ouvir então as palavras que nos traz Papa Francisco nesse 30º domingo do Tempo Comum, na conclusão da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. O doutor da lei apresenta-se a Jesus apenas com o pretexto de o pôr à prova, inicia Papa Francisco. Todavia, a sua pergunta é importante e sempre atual, surgindo de vez em quando no nosso coração e na vida da Igreja. Qual é o maior mandamento? Também nós, mergulhados no rio vivo da tradição, nos interrogamos. Qual é a coisa mais importante? Qual é o centro propulsor? Qual é a coisa que mais conta a ponto de ser o princípio inspirador de tudo? A resposta de Jesus é clara: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos cardeais, bispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, irmãos e irmãs. Ao concluirmos esse pedaço de caminho que percorremos, é importante fixar o princípio e fundamento do qual, uma vez e outra, tudo começa. Amar. Amar a Deus com toda a vida e amar o próximo como a si mesmo. Não está nas nossas estratégias, nos cálculos humanos, nem nas modas do mundo, mas no amor a Deus e ao próximo. É aqui que está o coração de tudo. Mas como traduzir tal impulso de amor? Propongo-vos 2 verbos, 2 movimentos do coração, sobre os quais quero refletir convosco. Adorar e servir. Amar a Deus se faz com a adoração, com o serviço. Primeiro verbo, adorar. Amar é adorar. Adoração é a primeira resposta que podemos oferecer ao amor gratuito e surpreendente de Deus. Lo stupore dell'adorazione è essenziale nella Chiesa, soprattutto in questo momento che abbiamo perso. O estupor, é essencial na Igreja, essa maravilha. De fato, adorar significa reconhecer na fé que só Deus é Senhor e que da ternura do seu amor dependem as nossas vidas, o caminho da Igreja, as sortes da história. Ele é o sentido da nossa vida. Adorando Lui ci riscopriamo liberi noi. Per questo l'amore al Signore nella Scrittura è spesso associato alla lotta contro ogni idolatria. É verdade, adorar Ele redescobrimos livres. Por isso, na Sagrada Escritura, o amor ao Senhor aparece frequentemente associado à luta contra a idolatria. Quem adora a Deus rejeita os ídolos, pois então Deus liberta os ídolos e que nos tornam escravos. A Escritura é severa contra a idolatria, porque os ídolos são obra do homem e por isso são manipulados, ao passo que Deus é sempre o vivente, que não é feito como eu o penso, que não depende de quanto eu espero dele e pode, por conseguinte, transtornar as minhas expectativas, precisamente porque está vivo. E a prova de que nem sempre temos a ideia certa de Deus é o fato de, às vezes, ficarmos decepcionados. Eu esperava isso, imaginava que Deus se comportasse assim, mas enganei-me. Desse modo, trilhamos de novo o caminho da idolatria, querendo que o Senhor atue segundo a imagem que nós fizemos dele. Trata-se de um risco que sempre podemos correr. Pensar em controlar Deus. Encerrar o seu amor nos nossos esquemas. Quando, pelo contrário, o seu agir é sempre imprevisível e por isso suscita maravilha
e exige adoração. Isso quer maravilhar-se e adoração. Isso exige o nosso Deus. Sempre devemos lutar contra as idolatrias, sejam as mundanas, que muitas vezes derivam da vanglória pessoal, como a ânsia do sucesso, a autoafirmação a todo custo, a ganância do dinheiro, o encanto do carreirismo, mas também as idolatrias disfarçadas de espiritualidade, com as minhas ideias religiosas, a minha habilidade pastoral. Vigiemos para não acontecer colocarmos-nos no centro, a nós em vez dele. Mas voltemos à adoração, que essa seja uma atividade central para nós pastores. Dediquemos diariamente um tempo à intimidade com Jesus, bom pastor, diante do sacrário. Adorar. Que a igreja seja adoradora. Adore o Senhor em cada diocese, em cada paróquia, em cada comunidade. Porque só assim nós voltaremos para Jesus. E não para nós mesmos. Porque só através do silêncio adorador é que a palavra de Deus habitará as nossas palavras. Porque só diante dele seremos purificados, transformados e renovados pelo fogo do seu Espírito. Irmãos e irmãs, adoremos ao Senhor Jesus. O segundo verbo é servir. Amar é servir. Adorar, amar é servir. No mandamento maior, Cristo liga Deus e o próximo, para que não apareçam jamais separados. Não existe uma experiência religiosa autêntica que seja surda ao grito do mundo. A verdadeira experiência. Não há amor a Deus sem envolvimento no cuidado do próximo. Caso contrário, corre-se o risco do farisianismo. Talvez temos tantas belíssimas ideias para mudar a igreja, para reformar a igreja. Mas lembremos-nos, adorar a Deus e amar os irmãos com o seu amor. Esta é a grande e perene reforma. Ser igreja adoradora, igreja do serviço que lava os pés à humanidade ferida, acompanha o caminho dos frágeis, dos débeis, dos descartados, sai com ternura ao encontro dos mais pobres. Assim ouvimos Deus ordená-lo na primeira leitura. Irmãos e irmãs, penso naqueles que são vítimas das atrocidades da guerra, nos sofrimentos dos migrantes, no sofrimento escondido de quem se encontra sozinho em condições de pobreza, em quem é esmagado pelos fardos da vida, em quem já não tem mais lágrimas, em quem não tem voz. Eu penso nas vezes se contem que por trás de lindas palavras e eloquentes promessas se favorecem formas de exploração, então nada se faz para as evitar. É um pecado grave explorar os mais frágeis, pecado grave que corrói a fraternidade e destrói a sociedade. Nós, discípulos de Jesus, queremos levar ao mundo outro fermento, o do Evangelho. Deus no primeiro lugar e, juntamente com Ele, os seus preferidos, ou seja, os pobres e frágeis. Essa é a igreja que somos chamados a sonhar. Uma igreja serva de todos, serva dos últimos. Uma igreja que acolhe, serve e ama, sem nunca exigir antes um atestado de boa conduta. Uma igreja com as portas abertas, que seja porto de misericórdia. O homem misericordioso, disse Crisóstomo, é um porto para os necessitados. O porto que acolhe e liberta do perigo todos os náufragos, sejam eles malfeitores, bons ou quer que sejam. O porto abriga-os dentro da sua enseada. Assim também tu,
Quando vires por terra um homem que sofreu o naufrágio da pobreza, não julgues, não peças contas da sua conduta, mas livra-o da desgraça. Amados irmãos e irmãs, assim se conclui a Assembleia Sinodal. Nesta conversão do Espírito, podemos experimentar a eterna presença do Senhor e descobrir a beleza da fraternidade. Ouvimos-nos reciprocamente, sobretudo, na rica variedade das nossas histórias e sensibilidades. Pusemos-nos à escuta do Espírito. Hoje não vemos o fruto completo desse processo, mas podemos com clarividência olhar o horizonte que se abre diante de nós. O Senhor guiar-nos-á e ajudar-nos-á a ser igreja mais sinodal e mais missionária, que adora a Deus e serve as mulheres e os homens do nosso tempo, saindo para levar a todos a alegria consoladora do Evangelho. Irmãos e irmãs, por tudo isso, por aquilo que fizeram sim e continuam a fazer, digo obrigado. Obrigado pelo caminho que fizemos juntos, pela escuta, pelo diálogo. E a par do agradecimento, gostaria de formular um voto a todos vós. O voto de que possamos crescer na adoração a Deus e no serviço do próximo. Adorar e servir. Que o Senhor nos acompanhe e avante com alegria.